Quanto tempo tu tá aqui? Vai fazer agora 8 anos em Ah, agosto. igual eu, igual eu. Mas é 8 17. anos pela segunda vez. Já tinha Eu vindo sou pra. retornada. Já. Eu vim e não voltei ainda não. Não sei se um dia Já, eu volto. já. Eu vim em 2010. Mas ficou quanto tempo? Eu vim em junho de 2010 e fiquei até abril de 2012. Ficou quase 2 Quase anos. 2 anos aqui, E voltou, em tu não 2017. gostou? Não... Menina, eu voltei pro Brasil. Quando eu vim pra cá, eu tinha 17 anos. Aham. Fiquei aqui até 2012. Tem família aqui? O Marquinhos, meu marido, tem Tem. casa e irmãs dele. E Ok. nessa altura tinha vindo a minha sogra, tinha nascido o nosso Ok. sobrinho Gustavo. E eu vim. Ele veio e vim. Aham. Vou iniciar minha vida adulta em outro país. E trabalhei na restauração. Aham. Trabalhava lá no Cais de Gaia. Aham. Meu Deus. Els. Ah, ali eu conheci o que que era trabalhar de verdade. Entrava às 10 da manhã, Aham. teoricamente saía às 3 da tarde, Aham. que às vezes era às 4h30, 5, só que às 6 já estava de novo. Esse negócio do meio período quebra muito mesmo. Quebra, e era o Cais de Gaia. E não tem, é ruim de chegar, ruim de sair. Não, mas só que é zona turística. Turista não tem horário. Não, eu tenho um amigo que agora ele foi já tá em outro, acho que tá até lá em Matosinhos, mas ele tava também ali no Cagigar, e ele tava no turno da noite assim, ele falou, cara, eu fecho o restaurante 1 da manhã, 2 da manhã, ele falou, cara, Sim. não tem mais autocarro pra voltar pra casa, não sei o quê. Aí ele tinha que subir A pé, até o lá em metro. cima pra pegar. Eu, pelo menos, eu morava ali no Cais Eu de acho que Gaia. agora tem. Eu morava no Cais de Gaia. Porque o Cais de Gaia, antes, aquela avenida lá chamava Avenida Ramos Pinto. Aham, E ali passava transporte, passava carro. Eu acho que foi em 2015 que eles fecharam a avenida. Mas aquela avenida ela era uma rua normal. Era aham. mesmo a marginal todinha. Então tinha transporte, tinha os Ok. M's que passava de Sim, madrugada. sim. Mas eu morava no Cais de Gaia também. Era mais Então era tranquilo. mais tranquilo. Era a época que eu pagava, acho que, 200 euros. Época boa dormir, né? Essa aí, quem comprou cento e uma casinha cinquenta nessa época euros. tá bem demais. Não lembro se era 150 ou se era 200. Eu acho que era 150. E era um T2 mais um. Aí, uma época antes do mundo E descobrir Portugal. e era ali no Cais de Gaia, então eu morava perto. Mas só que tinha dia que na parte da tarde ficava clientes no restaurante até umas 4h30, 5 horas. Aham. 6 horas eu tinha que voltar. O tempo de eu ir em casa e voltar, Aí fica- Não, acabava mas ficando por lá. restauração é fogo. Restauração é você é muito difícil. A não ser que você consiga trabalhar só meio período para ter uma Não, utilidade. Agora, se não, você tá trabalhando 100%, você vai estar. não. E quando eu entrei nesse restaurante, o primeiro gerente de lá, péssimo. Ah, O meu primeiro mês de experiência foram os 30 dias de trabalho sem folga, com ah, esse horário de restauração. seguido. Porque às vezes também tu chegou no verão. Eu comecei a trabalhar lá no verão, comecei a trabalhar lá no final de maio, que foi quando o restaurante abriu. Então pô, já é isso, o cara não já é movimento Pois. e não para. E na entrevista, eu já andava à procura de emprego há Aham, bastante. Eu cheguei em junho de 2010. Nisso eu ainda tinha 17 uhum, anos, eu ajudei minha cunhada com meu sobrinho, trabalhava, fazia uns part-times aqui, um aham, part-time ali num restaurante aqui, um restaurante ali. E só em 2011 que eu consegui um trabalho a sério, porque eu já tinha 18 anos. aham. Foi quando nesse restaurante que eu consegui um trabalho a sério. E na entrevista, o senhor perguntou: "Olha, você fala inglês?" Aí eu: "Sim." Yes, of course. Nada! Verbo to be do ensino médio do Brasil, mais nada. E como eu andava desesperada à procura de emprego, eu tinha feito entrevista em vários Aham, lugares, e aceitei vender bilhetes para os rabelos, para barcos aham, rabelo. Então eu passei um dia inteiro vendendo bilhetes para os barcos, do passeio das pontes, também sem falar inglês, aham. embromando lá, e no meio da tarde ele me ligou: "Olha, precisamos e tal." Ou seja, eu passei o dia todo trabalhando vendendo em bilhetes, E já e já fui à emendou. noite para o restaurante, com uma insolação, com a cara toda ardendo de sol, os ombros, e trabalhei os 30 dias Sem parar, sem domingo a parar. domingo, E sol ganhei a sol. sol a sol, e essa época o ordenado era 500 euros. Aham, Era 500 euros o salário, o que valia a pena era as gorjetas, porque ele dava bastante gorjeta. Entretanto, trocou de gerente, e o gerente que assumiu era pai do dono.
Ah, O ok. senhor Pedro, a gente até chamava ele falava que era meu pai, que Aham. é o paizinho. Ele passado um mês de restaurante, ele olhou pra mim: "Você não fala inglês, né, filha?" E eu olhei assim, "Não, o senhor vai me demitir?" Ele: "Não, porque você se vira". O que que eu fiz? Eu peguei os cardápios de lá e decorei. Eu decorei o Ah, cardápio em inglês, eu decorei o cardápio em italiano, eu decorei em caraca. francês. Mete um prato italiano aí. Não, hoje eu não sei de mais nada, mas eram os pratos que tinha lá e estava escrito em italiano. É, sim, sim, eu falei brincando. O cliente pedia, eu sabia o que ele estava pedindo, eu tô aqui pra vender comida, eu não tô aqui pra bater papo vai pra terapia. Nossa, essa atendente aí mal educada, né? Não era o que Mas tu fala. eu vendia no sorriso e Tinha tudo, né? Tem o que tem, tem. tem, tem. Eu vendia no sorriso e ganhava muita gorjeta. Eu Ah, que decorei o bom. cardápio lá em todos os idiomas que tinha, só decorava, eu só Aham, sabia que aquele prato, através do prato ou do cardápio em português, aham, era aquilo. aham, Ponto, mais nada, não desenvolvia mais do que aham. aquilo. Ah, mas mandou bem, mandou bem. Tu se virou ali no. Tu, E comece tu conseguiu dar a volta a um problema, né? O teu problema é, não fala inglês, tá? Mas o que que eu tenho que resolver? Eu tenho que trazer. Meu objetivo é isso, não é fazer aqui bater um papo em inglês. É que essa pessoa consiga ter o prato dela que ela pediu, o como pedido eu tenho a dela. experiência É dela em isso. português. Os vinhos, eu fazia questão de vender sempre o mesmo vinho, porque Aham, eu já tinha conseguido falar ele nos outros idiomas. aham, Então ele era por acaso ele era até o mais caro da casa, mas ele aham. ia. E no final do dia eu sempre tinha bastante gorjeta. Aham, E o objetivo tinha sido concluído. E comecei, nessa época, a falar um pouco de espanhol, aí você começa a conversar um pouco, e minha colega ela era de Cuba. aham. Ela era de Cuba, então ela começou a me ensinar a ouvir os sotaques espanhóis de outros países. Ah, maneiro. Então a gente conseguia descobrir de onde era aquela pessoa pelo espanhol dela. Caraca. Eu tenho isso também com algumas línguas, mas com o espanhol esquece. Pra mim é tudo igual. Eu tenho certeza que se eu tivesse continuado naquele trabalho, naquela altura, hoje eu falava vários idiomas. Ah, maneiro. Hoje eu sou completamente travada nos idiomas. As pessoas falam comigo em inglês, eu E entendo o você. que ela tá falando, Aham. mas eu não consigo falar, não consigo pronunciar. Eu leio, eu sei traduzir aquilo que eu tô lendo, mas não consigo Ah, pronunciar. mas é um inglês de guerrilha, né? Tem gente do mundo todo, mas tem muito brasileiro que vai, tipo, vai tentar a vida em algum lugar que fala inglês e Pois o é. cara não fala nada e vai se virando e aí aprende na marra Ma também. Era isso que tu tava eu tô no fazendo. Duolingo desde 2015. Que isso? Eu tinha impresso o curso da Wizard. Lembra a Wizard que Aham. usava aquela Sim, caneta pra sim, falar? sim, sim. Eu estudava aquele curso da Wizard nos meus intervalos de Aham. trabalho. Só que eu parei. Tu parou. Ah, mas eu acho que então, se você tem essa experiência, você estudou, eu acho que você tem um bloqueio, acho que você já fala. Eu tenho um bloqueio. Quando precisa, às vezes liga um cliente ou outro, um paciente ou outro em inglês lá pra Aham. clínica onde eu trabalho, eles perguntam: "Você fala inglês?" Eu falo: "I'm sorry, I don't speak English." Eu falo assim: "Caralho, mas eu tô falando inglês." E às vezes eles falam as coisas, acabo falando uma coisa ou outra, mas eu tenho um bloqueio muito Eu acho que é um grande. Me bloqueio. bloqueou muito. Eu A tive isso também. Até hoje eu faço as ofensivas no Duolingo, paro, depois volto. Eu tô no Duolingo desde 2015 e não saí do Eu nível 8 do Duolingo. eu usava Duolingo também. Eu tive, quando eu mudei para essa empresa daqui do que eu fui trabalhar no Porto, né, Uhum, que fez eu mudar de Oliveira de Azeméis para o Porto, era uma empresa que tinha que, tipo, a minha equipe era só brasileiro e português. Foi lá até ok. que eu conheci o Diego e Sim, sim. tal. Ah, na É. Fafete. E quando tinha cerimônias, tipo assim, negócio da empresa mesmo, era tudo em inglês. Então, tipo Meu assim, Deus. a reunião da equipe do Caio com a da Cíntia, se tinha uma pessoa, mano, às vezes tinha 30 pessoas na sala, uma pessoa não falava português, era tudo em inglês. Era tipo isso. Eu já participei de uma Uhum. que era, exatamente, era quase 30 pessoas e tinha um maluco lá que não falava, até hoje eu tenho raiva dele, mentira. E ele não falava inglês, e aí, tipo, todas aquelas reuniões eram em inglês. E, Coitado. e aí eu tinha muita vergonha de falar. Só que depois eu fui vendo que na verdade era um bloqueio. E aí quando eu fui, tipo, entre aspas, obrigado a falar, que aí foi numa outra empresa, porque aí eu também dei essa de maluco. Quando eu saí de lá e fui para outra empresa, os caras fizeram uma entrevista, a parte de inglês foi bem tranquila. Uhum. Só que aí, tipo assim, começou o dia de trabalho, era tipo assim, reunião, bum, bum, já era, já comecei já tendo que falar inglês. Então, tipo assim.
trancos e barrancos, então falava errado. Eu notava que a pessoa, tipo, franzia o olho, assim, pra me entender, só que todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, hoje em dia eu já desenrolo. Então, tipo assim, foi também mas eu tinha bloqueio, porque nessa empresa anterior, eu já poderia falar, só que eu tinha vergonha e achava que eu não sabia era tipo, não era Ah, vergonha, ok. eu achava que eu não sabia falar. É É isso, isso, eu acho que eu nunca sei é falar, só que às isso. vezes quando precisa, sai. E eu ouço inglês de vários sotaques. Lá onde eu trabalho, ser uma clínica integrativa, então vem muitos nórdicos. E às vezes tem um escocês ou outro. Tem um paciente lá que ele pode falar qualquer coisa que eu não percebo nada. Escocês já é um sotaque puxado. Nada, Os nada, nórdicos eu nada. acho que eles até falam, apesar de pode ter sotaque ou não, mas eles, generalizando, costumam falar bem, mas o escocês já é Nossa, sotaque. temos lá um escocês que não entendo nada do que ele fala. E ele vive cá em Portugal. Eles têm cá uma ecovila Aham, cá em Portugal e vive uma comunidade de aham. ingleses, Ah, escocês. ok. Mas eu não percebo nada o que ele fala. Aí já é o Nada. sotaque. Eu tô também lá no trabalho, é um cara Arkansas, acho que é. Sim. Arkansas. Ele tem aquele "rar, rar". Meu irmão, ele puxa assim, eu falo: "Terry, sorry, pode repetir". Que tipo assim, ele: "Rar, rar, rar, rar". Eu falo: "Pô, meu irmão, fala fala pra fora, caralho". E aí, gostou desse corte? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, o link do episódio completo tá aqui na descrição. Valeu.